Obrigado. Boa tarde, bem-vindo a todos, bem-vindos a mais uma sessão do programa Envolve. Esta é uma sessão que a Parsuc, a quem eu muito agradeço o trabalho e o esforço que tem dado a estas sessões do webinar, se tem colocado, de forma transversal à Isabel Ramos, da direção da Parsuc, que se tem dedicado a estes webinars, e à doutora Ana Barros, que hoje se junta a nós para falar sobre comunicação em ciência. Queria só terminar aqui umas formalidades. A Fundação Carlos Gulbenkian tem promovido um programa que é o Envolve Ciência PALOP, que tem como objetivo fomentar a carreira de jovens investigadores dos países africanos de língua oficial portuguesa. E este desafio, estes webinars, foi um desafio que nós lançámos à Parsuc para aumentar a internacionalização não só deste projeto, mas também abrir horizontes e dar oportunidades a estes bolseiros de terem pensamentos com outros investigadores no terreno que falam português e que estão espalhados pelo mundo. A sessão de hoje vai ser diferente, não vai ser em inglês, vamos trabalhar na nossa língua mãe, o português. A doutora Ana Barros é a nossa preletora e vai fazê-lo em português, mesmo depois os slides sejam em inglês. De qualquer das formas, todos vocês estão muito bem preparados, né, na língua inglesa, mas vamos aproveitar para fazê-lo hoje de forma menos exigente em termos de mudança de pensamento. A doutora Ana Barros é uma investigadora, doutorada, neste momento não faz investigação em comunicação em ciência, mas trabalha em comunicação em ciência. E é uma das vossas saídas profissionais, é um trabalho que tem os seus desafios, que as vossas ferramentas que foram adquirindo ao longo do vosso caminho académico e científico podem vos servir, mas a doutora Ana Barros o fará. Quem vai apresentar muito melhor a doutora Ana Barros do que eu é a doutora Isabel Ramos. A doutora Isabel Ramos é uma pessoa extraordinária. Eu digo isto sem qualquer tipo de problemas e como cansei do dia da manhã digo agora. A doutora Isabel Ramos foi a criadora destes programas de webinars, e quando vocês às vezes agradecem-nos a nós esta possibilidade, agradeçam também aqui à doutora Isabel Ramos e à equipa que está com ela da Parsuc pelas ideias e pelos preletores e pelos temas que tem trazido. Isabel, muito obrigado. Tem sido um gosto colaborar com vocês. Temos ainda mais 2 sessões e certamente que haverá ainda muitos e bons anos pela frente de colaboração entre a Fundação Carlos Gulbenkian e a Parsuc. Muito obrigada. Retiro-me serenamente para os bastidores. Isabel, Ana, the stage is yours. Muito obrigada. Só para dizer que tem sido um gosto estar a trabalhar com vocês nisto e esperamos que continuemos, não é? E hoje gostava de apresentar a Ana, não só porque é oradora no seminário de hoje, mas também porque é a nova aquisição da Parsuc e da equipa, na nossa diretora de comunicação para este novo mandato da Parsuc, 2021-2022, e queria só começar por dizer que queria perguntar se toda a gente se há alguém que não fale português aqui. Assumo que não. Por isso, se calhar, podemos fazer o seminário todo em português hoje. E vou começar por me apresentar. O meu nome é Isabel Ramos e faço parte da equipa da Parsuc deste ano. Para aqueles que se estão a juntar a nós pela primeira vez e não conhecem a Parsuc é uma associação de portugueses, estudantes e investigadores no Reino Unido, sem afiliação política, uma associação independente e sem non-profit, e cujo objetivo é a representação dos portugueses e das pessoas cuja língua oficial é portuguesa no Reino Unido. Funcionamos como uma network de pessoas investigadoras ou estudantes, e a ideia é promover o trabalho que é feito pelos membros também. Queria agradecer-vos a todos vocês por terem registado neste Envolve Training Program, que é como o Dr. João disse, uma parceria entre a Parsuc e a Fundação Carlos Gulbenkian. No final do seminário vocês vão receber um feedback form para nos dizerem o que acharam do seminário, e se tiverem algumas dúvidas, por favor, não hesitem em nos contactar. E esta é a quinta sessão do Envolve Training Program, e hoje vamos ouvir falar sobre comunicação em ciência e public engagement. E a sessão hoje vai incluir uma apresentação pela Ana, que é a Communications Officer at the European Animal Research Association, e eu gostava de vos encorajar a usarem o chat, a opção em baixo, e interagirem connosco.
Se calhar, como a descrição está em inglês, vou usar a descrição em inglês, porque senão vou ter que a traduzir agora. So public confidence in science depends on the scientific community embracing an open and proactive approach to communicate and discuss their work. To bridge the gap between the knowledge created at an academic level and society, researchers should develop communication skills and engage with the public. This session aims to give an overview on the main areas of science communication and includes a brief guidance on how to develop a proactive communication strategy at an institutional level. The workshop will provide the young group leaders with the tools they need to take part in public outreach with more confidence. Ana, the stage is yours. Ok, muito obrigada Isabel pela esta introdução e boa tarde a todos. Deixem-me só partilhar aqui o meu ecrã. Espero que já estejam a ver o meu ecrã, correto? Sim. Ok. Ok, boa tarde a todos então. Em primeiro lugar, muito obrigado por este convite para fazer parte desta sessão. A minha ideia para esta sessão, para o workshop de hoje, é falar então de comunicação de ciência e este envolvimento com o público, e eu vou usar aquilo que é a minha experiência profissional a trabalhar em comunicação de ciência numa área bastante específica, num tópico bastante específico, que tem a ver com experimentação animal e que por ser um tópico que é tão sensível e que pode ser complicado de trabalhar e de comunicar, eu acho que pode ser aqui um bom exemplo para nós explorarmos aqui algumas estratégias de comunicação, algumas ideias e formas proativas de comunicar. Vou fazer só uma breve explicação daquilo que é o meu percurso e porque é que eu decidi trabalhar ou começar a trabalhar em comunicação de ciência, porque talvez isto possa fazer sentido para alguns de vocês. Portanto, eu tenho um background científico, eu estudei Biologia e Geologia na Universidade de Aveiro, fiz alguma investigação, comecei a fazer investigação em doenças cardiovasculares, quando estava a fazer a minha primeira tese de investigação, e foi exatamente aí que eu percebi, ou que me comecei a questionar sobre comunicação de ciência, o papel da comunicação de ciência, na verdade, o que era isto da comunicação de ciência, isto porque, quando eu estava a fazer a minha investigação, eu senti que havia aqui como se fosse uma falha entre aquilo que era e que é o conhecimento produzido ao nível académico pelos estudantes de mestrado, pelos estudantes de doutoramento e pelos investigadores no geral, e depois aquilo que é a informação que está disponível para o público. E, portanto, isso foi algo que me começou a interessar e também a integrar, comecei-me a questionar um bocadinho sobre este tema e decidi que devia estudar um bocadinho sobre comunicação de ciência. Portanto, a seguir a terminar o meu primeiro mestrado em toxicologia e ecotoxicologia, decidi inscrever-me seguidamente no mestrado em comunicação de ciência porque senti esta necessidade, senti, em primeiro lugar, eu também não sabia bem o que era comunicação de ciência, sabia que não tinha esse conhecimento, nem tinha ferramentas para isso e, portanto, para mim fez sentido estudar e ir aprofundar mais o tema. Portanto, foi isso que eu fiz. Mestrado em comunicação de ciência e tive muita sorte de conseguir ao mesmo tempo o meu primeiro trabalho, foi o meu primeiro trabalho na área de comunicação de ciência, na Nova Medical School, no gabinete de comunicação, onde eu tive a oportunidade não só nessa altura de estar a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo, e isso para mim foi espetacular porque eu conseguia estar a aprender em termos académicos, aquilo que estava a ser lecionado no mestrado e depois conseguia aplicar a maior parte das coisas no dia-a-dia, nas funções que temos que fazer num gabinete de comunicação de uma faculdade de medicina como é a Nova Medical School. E, portanto, foi um bocadinho esta experiência que me levou até à posição que eu tenho atualmente, onde trabalho, atualmente trabalho em Londres, na European Animal Research Association, como Communications Officer, e já vos vou explicar um bocadinho o que é esta associação faz e qual é que é o meu trabalho, mas basicamente foi esta conjugação de aprender mais sobre comunicação de ciência e ter alguma experiência prévia em Portugal que me deu a oportunidade de atualmente estar no Reino Unido a trabalhar num tema muito específico que me acaba por dar bastante bagagem para
para ter aqui algumas estratégias de comunicação de ciência. Faz também parte do meu trabalho, essencialmente eu trabalho muito com outros cientistas, mas também com jornalistas e com políticos, e portanto a posição que eu tenho atualmente permite, ou dá-me também a oportunidade de ter discussões no Parlamento Europeu sobre esta temática. Portanto eu faço parte do EPAA Mirror Group, que é um grupo que basicamente discute estes temas de experimentação animal, não só com a indústria, mas com associações que são contra o uso de animais na investigação. E, portanto, este é um bocadinho do meu percurso e porque é que eu trabalho em comunicação de ciência e como é que eu cheguei onde estou agora. Para vos explicar um bocadinho o que é a ERA, o que é que nós fazemos e o objetivo do nosso trabalho. Nós somos uma associação de comunicação que tem como principal objetivo promover mais informação e mais comunicação sobre os animais na experimentação, na investigação biomédica. Portanto, nós somos uma organização, nós temos o nosso escritório aqui em Londres, no Reino Unido, mas também temos um novo escritório em Bruxelas. Temos uma série de membros em toda a Europa, temos mais de 100 membros em mais de 20 países diferentes e, portanto, nós trabalhamos para a promoção de mais informação, de informação que é transparente e fácil para o público de perceber. De uma forma muito rápida em termos estratégicos, os nossos objetivos são essencialmente representar o setor biomédico junto da Comissão Europeia e com uma série de outros parceiros. O nosso foco é essencialmente na Europa, mas começamos também a ter aqui algumas iniciativas a nível global, que já irei abordar mais à frente, mas temos esse objetivo de representar o setor biomédico com a Comissão Europeia, de promover mais informação sobre este tema com o público e, portanto, ajudar as instituições, todas as instituições que utilizam animais na sua investigação, ajudá-las a comunicar melhor, não só com o público, mas também com os jornalistas. Depois temos um projeto que se chama Acordo de Transparência sobre Investigação Animal, que ajudamos a criar em vários países diferentes e que atualmente temos esse projeto a decorrer em Portugal, em Espanha, em França, na Alemanha e noutros países. Isso acontecerá também brevemente. E depois fazemos aqui algum trabalho naquilo que é o transporte de animais entre países diferentes. Mas então vamos começar este workshop com a minha primeira pergunta e, como eu disse, eu vou focar esta apresentação neste tema muito específico porque, por ser tão desafiante, leva-nos aqui, vai-nos levantar aqui algumas questões e se calhar abrir aqui discussão para coisas que possam ser interessantes. Então a minha primeira questão é, ok, por que é que nós devemos falar sobre a experimentação animal? Porque há muitas pessoas que, principalmente em Portugal, por exemplo, não é um assunto onde as pessoas estejam muito preocupadas, porque não há muita atividade, por exemplo, por grupos ativistas e, portanto, as pessoas ou os cientistas se calhar até poderiam considerar que não há necessidade de falar sobre este tema, que isto é um não problema, porque é que devemos falar de uma coisa que nos pode vir a trazer aqui alguns problemas. Portanto, esta é a minha primeira questão. Porque é que nós devemos falar sobre a experimentação animal? E, na minha opinião, existem duas razões pelas quais é preciso falar sobre experimentação animal. Em primeiro lugar, os cientistas, que eu acho que são as pessoas que estão melhor posicionadas para falar sobre este tema, são as pessoas que têm a informação e que podem fornecer a informação mais correta e atualizada possível sobre a experimentação animal e sobre aquilo que isto envolve. Portanto, porque é que é preciso utilizar animais, o que é que está a ser feito para deixarmos de utilizar animais no futuro, é possível, não é possível, qual é que é o papel do modelo animal durante o processo científico, o que é que isto significa no desenvolvimento de novas drogas ou novos medicamentos, por exemplo. Portanto, os cientistas devem ser proativos nesta comunicação porque eles, digamos, que estão no terreno e têm estas informações. E depois acaba por ser muito importante porque é importante que o público esteja consciente de porque é que nós ainda precisamos dar animais. Porque se for preciso, por exemplo, ir a uma votação ou ter aqui ou existir aqui alguma estratégia da política, é necessário que o público esteja consciente se tiver que tomar uma posição de perceber, ok, neste momento ainda não existem alternativas suficientes para abandonar a experimentação animal e, portanto, eu consigo perceber que a experimentação animal ainda é necessária. Mas o público precisa de estar informado e muitas vezes os cientistas ou as pessoas que trabalham com a experimentação animal
por terem aqui algum receio, às vezes optam por não comunicar, e nós vamos ver à frente que não é uma boa estratégia não comunicar e evitar este tema. Portanto, sim, os cientistas devem falar sobre este tema, não importa se são ainda estudantes de mestrado, ou estudantes de doutoramento, ou se já são investigadores principais. É importante abordar este tema de uma forma proativa, com ajuda, obviamente, mas não ter receio de falar sobre esta questão. No entanto, não vou mentir, existem aqui bastantes desafios para, digamos, melhorar a compreensão do público, e falo do público de uma forma geral, sobre esta área. Portanto, vamos começar com os desafios. O primeiro desafio, curiosamente, é um desafio de comunicação. Porque aquilo que está a acontecer neste momento, a realidade neste momento é muito diferente daquilo que era a realidade há uns anos atrás, onde existiam campanhas muito violentas, promovidas por grupos ativistas, contra investigadores que utilizavam animais na sua investigação. E isso atualmente não existe. O que existe são instituições que neste momento têm como seu objetivo e profissão fazer campanhas contra ou para promover a finalização da experimentação animal, portanto, para terminar a experimentação animal. E é muito difícil lidar com estas campanhas porque a mensagem que estas instituições passam, e estamos a falar, por exemplo, de instituições como a PETA ou como a Cruelty Free Europe, tenho certeza que vocês conhecem a maior parte destas instituições. É muito difícil competir, entre aspas, com estas instituições porque a mensagem que eles estão a passar é uma mensagem mais fácil. Portanto, é muito mais fácil dizer: vamos terminar com a experimentação animal porque vocês estão a torturar os animais estão a sofrer, e toda a gente gosta de animais e ninguém gosta de ver o sofrimento dos animais num laboratório. Claro que isto tem um impacto até emocional no público, que é um bocadinho, às vezes, difícil de contra-argumentar com os factos e a evidência científica de que, neste momento, para estudar qualquer doença e para conseguir ter novos tratamentos e novas drogas e novas vacinas, por exemplo, é necessário agora e no futuro próximo continuar a usar animais. E, portanto, este desafio de comunicação é muito interessante, mas é muito difícil, principalmente porque normalmente estas instituições acabam por ter aqui um grande suporte financeiro que permite chegar a muito mais pessoas e, portanto, quase que estamos aqui num jogo um bocadinho injusto e desequilibrado em termos de comunicação. Mas temos mais desafios, não ficamos só por aqui. Neste momento, não sei se vocês têm noção, mas em termos europeus, a nível europeu, existe uma pressão muito grande para terminar com a experimentação animal. E existem, numa série de países, esta ideia de que temos que ter um deadline para dizer que a partir desta data não há mais experimentação animal. E é muito difícil ter um deadline e dizer a partir deste ano é proibido usar a experimentação animal na Europa. E vou focar mais na Europa porque é a área onde eu trabalho. Porque é muito difícil. Primeiro, esta área é altamente regulada e temos uma diretiva europeia para a proteção dos animais usados para fins científicos. E essa diretiva não tem um deadline. E não tem um deadline por uma razão. É que a ciência ainda não está pronta e neste momento nós não temos evidência suficiente para conseguir dizer a partir deste ano vamos conseguir terminar com a experimentação animal. Portanto, é muito difícil estarmos aqui a tentar arranjar um deadline, sendo que o objetivo dessa diretiva europeia, o objetivo final é a total substituição dos animais na investigação. Portanto, estamos todos a trabalhar para o mesmo sentido, mas neste momento não é possível apresentar um deadline. O que é que está a acontecer e o que é que tem vindo a acontecer nos últimos anos? Existem normalmente várias campanhas. Uma das últimas campanhas contra a experimentação animal foi uma campanha que se chama European Citizen Initiative, em 2015. Basicamente foi uma campanha que reuniu milhares de assinaturas, foi entregue na Comissão Europeia, em Bruxelas, para pedir o fim da experimentação animal. E aquilo que aconteceu nessa altura, em 2015, foi que a Comissão Europeia teve que dar resposta a essa campanha e, apesar da Comissão ter dito, ok, nós percebemos que existe esta vontade de terminar a experimentação animal, mas neste momento não é possível. No entanto, houve um ponto da campanha com o qual a Comissão Europeia concordou com esta iniciativa e esse ponto foi a falta de transparência e a falta de abertura por parte da comunidade científica
em falar sobre este tema. Portanto, os cientistas não estavam a comunicar, preferiam não falar e não abordar o tema da experimentação animal e, portanto, isto era algo que grupos ativistas e pessoas contra a experimentação animal apontavam como algo a melhorar. A Comissão Europeia concordou com esse ponto da campanha e isso é algo que, desde 2015, está a ser muito trabalhado na Europa. Para dar outro exemplo, e voltando a falar aqui um bocadinho de deadlines, na Holanda, o governo holandês decidiu ou expressou o interesse de ser inicialmente o primeiro país no mundo a não usar experimentação animal a partir de 2025. 2025 já está, é uma data muito próxima e, portanto, foi com muita surpresa que toda a gente recebeu esta proposta, este deadline, porque parece impossível. Parece impossível e é impossível. Portanto, depois do governo holandês ter expressado esta opinião, veio reformular aqui um bocadinho as palavras e dizer, ok, nós queremos ser os primeiros a liderar esta mudança a partir de 2025. Portanto, há aqui uma ligeira alteração naquilo que é o objetivo, que era o objetivo que eles tinham expresso. E para dar um exemplo também bastante atual e que tem a ver com a pandemia da Covid-19, portanto, no ano passado, quando começou a pandemia, nós tivemos membros do Parlamento Europeu a escrever cartas à Comissão Europeia a pedir que a investigação, o desenvolvimento de tratamentos e vacinas para a Covid-19 não envolvesse experimentação animal. Portanto, como vocês podem perceber, há aqui uma série de pressões de vários sítios e de vários países para que, em termos de lei, de regulamentação, que existe aqui uma mudança radical. Mas continuamos a ter mais desafios. O próximo desafio é um desafio científico, porque aquilo que está a acontecer é que estas pessoas, nós estamos a falar de cientistas, muitas vezes estamos a falar de pessoas que são contra a experimentação animal, mas que se estão a mover nos mesmos meios onde os cientistas também estão. E, portanto, publicam artigos científicos, muitas vezes nas mesmas revistas que os cientistas, vão ao mesmo tipo de eventos, estão presentes no mesmo ciclo de acontecimentos, digamos assim, e é complicado porque muitas das vezes eles não estão a falar de factos, mas estão sim a falar de emoções e da sua opinião. E, portanto, isto é bastante sensível, mesmo dentro da comunidade científica, como é que temos aqui tanta mistura de coisas que não são assim tão científicas. E, portanto, isto é um grande desafio. O último desafio que eu vos falo hoje é o desafio provavelmente mais complicado, e que tem a ver, porque é o mais complicado, porque pode pôr aqui em causa pode pôr em causa a reputação de uma instituição e que tem a ver com acontecimentos que durante algum tempo aconteciam com mais frequência, depois deixaram de acontecer e infelizmente estão a voltar a acontecer de novo. Que tem a ver com situações onde podem existir, por exemplo, pessoas que se infiltram em instituições durante determinado tempo para recolher imagens e para depois publicar essas imagens completamente fora do contexto. Isso, como podem imaginar, para pessoas que não tenham qualquer noção do que é um laboratório, como é que os animais são tratados, quando confrontadas com imagens tiradas do contexto e montadas de propósito para chocar, isto pode ser bastante negativo e tem um impacto na reputação das instituições gigante. Portanto, isto é um desafio real e muito sério. Nós tivemos aqui um problema há uns meses atrás em Espanha, onde isto aconteceu, e, portanto, são sempre situações muito complicadas de lidar. E daí a importância, novamente, de os cientistas terem a vontade para falar e terem uma abordagem proativa para depois não terem que estar sempre a reagir, quando existe aqui algum problema. Mas estes são os desafios que nós temos. Também existem oportunidades. Portanto, quais é que são as oportunidades que os cientistas e que as instituições têm para melhorar aquilo que é o conhecimento do público sobre este tema? E não querendo entrar muito em detalhes mais técnicos e muito específicos desta área, escolhi falar aqui de 3 desafios diferentes. O primeiro, oportunidades. A primeira oportunidade tem a ver com a situação que nós estamos a viver de momento, portanto, com a situação da Covid-19. A segunda oportunidade vai ter a ver com aquilo que é a regulamentação que já existe, como é que nós podemos olhar para isso de uma forma estratégica e tirar
trabalhar em estratégias de comunicação para usarmos isso como uma oportunidade. E depois também olhar para aquilo que são estes acordos de transparência que eu mencionei no início, nos vários países diferentes, e perceber como é que isto faz a diferença e como é que os cientistas, os estudantes, podem também participar de uma forma ativa e proativa nestes projetos. Portanto, a primeira oportunidade, como eu disse, tem a ver com a Covid-19, porque se pararmos para pensar, isto é um caso de estudo em tempo real, onde pela primeira vez o público, portanto a sociedade, tem acesso àquilo que está a acontecer quase ao mesmo tempo que os investigadores, e é muito evidente que a experimentação animal teve um papel fundamental. Portanto, aquilo que nós fizemos para ajudar a passar esta mensagem no início da pandemia foi pegar em toda a informação que estava a ser publicada e na base de artigos científicos por parte da Organização Mundial de Saúde, pegar em toda essa informação e contactar. Nós temos a sorte de ter uma rede de contactos muito, muito forte em termos europeus, também a nível, também fora da Europa, mas mais em termos europeus, mas pegar em toda essa informação e desenvolver este mapa, que é um mapa interativo, para perceber todos os estudos que estavam a ser feitos com diferentes modelos animais e perceber até aqui em termos de financiamento, que animais é que estavam a ser usados para desenvolvimento de drogas e vacinas, quais eram os modelos animais que estavam a ser usados só para a experimentação básica e fundamental, e, portanto, isto como maneira de mostrar ao público, de explicar a importância que a experimentação animal está a ter, ou estava a ter, em tempo real, numa situação como a pandemia da Covid-19. Para além deste mapa, nós fizemos imenso trabalho no nosso website para criar uma página específica com mais informações, mas também criámos aqui uma série de infográficos e de imagens e de mensagens bastante curtas e simples para tentar explicar ao público, tentar explicar de uma forma fácil os diferentes modelos animais que estavam a ser usados, porque eles estavam a ser usados, qual o processo, qual o papel desses modelos durante toda esta situação. Portanto, aquilo que foi o nosso conselho até para as várias instituições que trabalham connosco foi sempre para aproveitar esta situação como um dos melhores exemplos para comunicar e para explicar a importância da experimentação animal. Outra das oportunidades tem a ver então com aquilo que é a regulamentação sobre o uso de animais para fins científicos, e uma coisa que é obrigatória pela Comissão, por parte da Comissão Europeia, é a publicação de um relatório com todas as informações sobre experimentação animal em todos os Estados-membros. No ano passado, foi a primeira vez que este relatório, por parte da Comissão Europeia, teve informação mais detalhada, não só abordando os números de animais que foram usados, mas também animais que foram contados mas não usados, graus de severidade, portanto, a severidade de cada procedimento, uma série de outras informações que anteriormente não eram abordadas no relatório. Aquilo que nós fizemos, olhando para esta oportunidade e tendo em conta que isto é algo obrigatório e que todos os Estados-membros, ou seja, todos os países, têm que publicar os seus dados e, portanto, depois a Comissão Europeia é responsável por agregar toda a informação e publicar esse relatório final. Aquilo que nós fizemos, porque anteriormente o que acontecia no dia em que estes números se tornavam públicos, e como podem imaginar, estamos a falar de números muito elevados, principalmente se juntarmos os números todos da União Europeia, estamos a falar de milhares de animais. Portanto, a história, nos meios de comunicação social, antes desta intervenção que nós começamos a fazer, era uma história que não era equilibrada. Portanto, aquilo que acontecia, na maior parte das vezes, era que os jornalistas aproveitavam este seu dia, e muito porque, lá está, estes grupos ativistas e que são contra a experimentação animal, trabalham muito bem este tipo de campanhas de comunicação e eram sempre os primeiros a enviar o comunicado à imprensa, a falar com os jornalistas e a contar só um lado da história. Aquilo que aconteceu no ano passado, pela primeira vez, foi que nós montámos uma campanha de comunicação a nível europeu, onde nós trabalhámos com mais proximidade numa série de países que para nós eram estratégicos, que são os países onde nós temos estes acordos de transparência, e portanto estou a falar de Portugal, Espanha, a Bélgica, a Alemanha, a França, Itália e por aí. E o que nós fizemos foi preparar casos de estudo
para que no dia da publicação desse relatório, ao mesmo tempo, esses países pudessem apresentar casos de estudo, a explicar porque é que nós temos que usar a experimentação animal. Criámos uma série de infográficos, julgo que foram mais de 100 infográficos em 14 línguas diferentes, 14 línguas europeias diferentes, a explicar tudo aquilo que envolve a experimentação animal, mas também a dar aqui mais contexto aos números. E como resultado desta campanha, e os exemplos que eu trago aqui são exemplos em Portugal. Em Portugal, por exemplo, nós tivemos uma notícia na RTP, que foi uma notícia completamente balanceada e até basicamente a dar destaque não só aos números, mas aos casos de estudo que nós tínhamos apresentado, a este acordo de transparência que existe em Portugal, mas também em outros países da União Europeia. Portanto, foi uma notícia muito positiva para o setor, para a comunidade biomédica. E se nós fôssemos fazer aqui uma investigação ou olhar para trás nas notícias, mesmo em Portugal, nos anos anteriores, sobre este relatório, sobre estes números, a maior parte das vezes aquilo que íamos encontrar era quase um copy-paste dos comunicados de imprensa que eram enviados por associações ativistas, por exemplo. Portanto, isto teve um impacto gigante naquilo que é a comunicação com o público, os meios de comunicação social. Em termos, por exemplo, de redes sociais, eu não tenho aqui estes números, mas eu sei de cor, esta campanha também teve lugar nas redes sociais. Eu posso dizer que nesse dia, foi no dia 6 de fevereiro do ano passado, 95% de todas as publicações sobre este relatório foram da comunidade científica e só cerca de 5% foram comentários negativos por pessoas que são completamente contra a investigação animal. E porquê que isto aconteceu? Porque nós conseguimos unir a comunidade científica ao nível europeu e, portanto, naquele dia estava toda a gente preparada para contar a história de porquê que nós precisamos usar animais na investigação. E, portanto, com uma série de exemplos em várias áreas. E, portanto, isto teve um impacto muito, muito grande. Portanto, este ano estamos também a preparar novamente esta campanha. Esse relatório não foi publicado, será publicado brevemente, penso eu, mas isto tem aqui bastante impacto. Outra oportunidade, e aqui falo dos acordos de transparência sobre a investigação animal, que só para dar um bocadinho de contexto, começou no Reino Unido, portanto, estes relatórios, ou esta iniciativa começou em 2014 no Reino Unido por uma instituição que se chama Understanding Animal Research, que começou esta iniciativa e aquilo que nós fizemos, portanto, que a ERA começou a desenvolver foi pegar no mesmo modelo, porque vimos que funcionou, e começar a criar este acordo de transparência em vários países diferentes. Portanto, em 2016 criámos este acordo em Espanha, 2018 criámos em Portugal, 2019 criámos na Bélgica, este ano criámos na França e na Alemanha, e vou só passar, e entretanto, portanto, estes são os acordos que estão ativos neste momento, mas esta discussão está a ter lugar noutros países, na Europa, mas também já fora da Europa, portanto, países como a Holanda, Suíça, Itália, Polónia, mas depois esta discussão também está nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Só para terem uma ideia, vou passar este slide assim mais rápido, do tipo de instituições que estão envolvidas nesta iniciativa. Portanto, nós estamos a falar, isto é o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido tem cerca de 127 instituições que fazem parte deste acordo. Falamos de universidades, centros de investigação, indústria farmacêutica. Estas são as instituições do Reino Unido. Espanha é o país com o maior acordo de sempre, temos cerca de 147 instituições. Em Portugal, estas são as instituições atualmente signatárias do Acordo de Transparência. Na Bélgica, novamente, portanto, estamos sempre a falar de universidades, na maior parte das vezes, centros de investigação e indústria farmacêutica, mas também temos outro tipo de instituições. A França lançou o Acordo de Transparência em fevereiro deste ano, com cerca de 32 instituições, e na semana passada tivemos o lançamento do acordo na Alemanha. Portanto, de uma forma assim rápida, o Acordo de Transparência tem 4 compromissos e basicamente todos eles têm a ver com o facto de as instituições devem ser proativas em dar informação sobre porque que usam modelos animais, devem ser proativas na sua comunicação, não só com o público, mas também com os jornalistas,
e devem procurar mais oportunidades para conseguir passar esta mensagem. E depois, obviamente, mostrar resultados e partilhar experiências. Trago aqui alguns exemplos de instituições portuguesas para estes compromissos. Por exemplo, para o primeiro compromisso, de sermos claros sobre como, quando e porquê que nós usamos animais, uma das coisas que é muito importante é que as instituições tenham informação disponível nos seus websites, que seja fácil e rápida do público perceber e de encontrar. Portanto, uma coisa que nós consideramos fundamental é ter uma declaração de posicionamento, a explicar porque que esta instituição utiliza animais. E isto é algo, é dos compromissos e é das coisas mais básicas, digamos assim, para que uma instituição faça parte do acordo de transparência em qualquer país. Depois, quando falamos em sermos mais proativos e arranjar outras formas de comunicar com o público e com os jornalistas, muitas instituições têm estratégias diferentes, mas estamos a falar, por exemplo, de criar vídeos sobre determinadas temáticas, ter mais fotografias e imagens disponíveis no website, falar com os jornalistas e cada vez que se enviar um comunicado de imprensa, mencionar que foi feito em animais. Daqui há uma série de ideias e de formas onde as instituições podem melhorar a sua comunicação. E depois, quando falamos na proatividade e outras oportunidades, por exemplo, no ano passado, que foi um ano atípico para toda a gente, mas houve muitas instituições que, de uma forma virtual, por exemplo, organizaram um dia aberto, onde convidaram as pessoas a entrar nas suas instituições, a visitar os biotérios, a ver onde é que os animais estão, sem qualquer medo ou problema de falar sobre este tema. Algo que aconteceu na semana passada, pela primeira vez, e estou mesmo a terminar a minha apresentação, nós, pela primeira vez na história, digamos assim, criámos, e tendo em conta que esta discussão sobre a experimentação animal tem muito foco na Europa, mas começa também a fazer sentido noutras partes do mundo. E nós, para celebrar esta proatividade, em falar de um tema que é tão difícil, apresenta aqui tantos desafios, resolvemos criar o primeiro dia de celebração da proatividade nesta área, que foi o dia que se chamou Be Open About Animal Research Day. O nosso slogan era Get On Board, que foi na semana passada, no dia 1 de julho. Aquilo que aconteceu pela primeira vez foi, durante um período de 24 horas, nós tivemos a partilhar exemplos de todos os continentes do mundo, cerca de mais de 1000 instituições, com 85 parceiros oficiais da campanha, partilhar exemplos de como é que eles são proativos e de que formas é que nós podemos comunicar. E, portanto, estávamos a falar de, por exemplo, declarações de presidentes ou diretores de instituições, de variados casos de estudo, entrevistas, fizemos sessões em direto, por exemplo, no nosso Instagram, em várias línguas diferentes, uma série de vídeos a mostrar os laboratórios e as instituições e como é que a investigação animal, a experimentação animal tem lugar. E, portanto, isto foi, isto ocorreu na semana passada, estamos aqui a fazer o levantamento e a análise da campanha, mas eu posso dizer que só no Twitter isto foi visualizado por mais de 5 milhões de pessoas. Portanto, foi uma estratégia com bastante impacto e que era impossível, há alguns anos atrás, era impossível nós termos pessoas de todos os continentes do mundo a partilhar, e estamos novamente a falar de envolver estudantes, investigadores, pessoas mais sénior, diretores de instituições, de uma forma proativa nesta comunicação. Portanto, para terminar, aquilo que eu queria, de uma forma assim, em sumário, digamos assim, que vocês tirassem desta apresentação e que podem adaptar, porque eu falei da experimentação animal, mas podem adaptar para a vossa área, é que é importante sermos proativos, é importante nós percebermos que a maior parte das instituições neste momento está capacitada com gabinetes de comunicação. Muitas das vezes nesses gabinetes de comunicação existem pessoas que são especialistas em comunicação de ciência, portanto não tenham problema em comunicar com eles, em pedir ajuda, em dizer que se querem envolver em várias atividades, nas atividades que eles têm presentes. Portanto, façam isso porque acho que se podem surpreender. E neste momento, onde as redes sociais são tão relevantes e tão importantes, não tenham medo de usar as vossas plataformas também para passar a vossa mensagem.
para terminar definitivamente, nós trabalhamos muito nas redes sociais e achamos que comunicar, apesar do inglês ser a língua oficial da ciência, é muito importante comunicar em diferentes línguas um tema tão sensível como a experimentação animal. E, portanto, nós temos cerca de 18 contas de Twitter em línguas nacionais diferentes, onde partilhamos esta informação. Eu posso-vos enviar o link que tem todas estas contas, se tiverem interesse em ver mais coisas sobre este tema, em algum país específico. E, portanto, chego assim ao fim da minha apresentação. Acho que falei mais daquilo que eu devia, mas quando uma pessoa fala em português, tem tendência a falar mais tempo. Obrigada.